Graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Vida. Se você está nesse lugar, eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer falar ardentemente ao seu coração. Por isso, abra o seu entendimento e vamos juntos a mais uma palavra poderosa do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, graça e paz. Hoje eu quero trazer algo extremamente importante aqui para nossa vida, né? Para você conduzir a sua vida, de como você vai encontrar formas de que você já tem direitos de viver, mas às vezes está vivendo o para trás, vivendo o passado, não está tendo resultados que você tem direito de ter. É um mistério, é uma chave que a gente precisa de compreender. E eu quero tentar nesse dia agora fazer algo para que você abra essa porta, destrave algo na sua vida que é extremamente importante no espiritual, para que as coisas aconteçam no material ou aconteça no natural. Muitas coisas estão movendo travada no espiritual, que você já tem direito de ter, mas está travado lá, porque faltou algo, que falta você entrar nessa dimensão e buscar os seus direitos e buscar aquilo que já está dado a você, tá bom? Então vamos aqui, abra seu entendimento, o seu coração, para que a gente entenda isso, que isso vai talvez virar uma chave na sua vida, se você conseguir entender o que eu vou trazer aqui nesse dia para você. Eu quero ler o que está em Daniel, no capítulo 9, que é um caso, eu quero explicar primeiro para você o que acontece aqui. Há uma profecia sobre o cativeiro na Babilônia. O povo de Israel, por conta de desobediência às leis de Deus, depois a gente vai entender que desobediência era essa, a desobediência do Shabat. A terra, ou, na verdade, o descanso da terra, o Shabat da terra. E o povo não obedeceu isso, fez com que a terra produzisse, e ficasse anos e anos e anos e anos. E chegou um momento em que Jeremias traz um decreto e fala que aquele povo iria ficar cativeiro 70 anos. Aquele período em que a terra não produziu, que não podia produzir, ela vai ficar sem produzir agora aos 70 anos de uma vez só. Enfim, mas assuntos que fica difícil da gente falar, que tudo é complexo, mas eu quero que você entenda que Jeremias então tinha dado um decreto, uma profecia, uma revelação que Jeremias tinha recebido de Deus por conta da desobediência da lei, e ele diz então, o povo vai ter que viver 70 anos no cativeiro por conta disso. E então o povo fica cativo na Babilônia, né? Eles vão para lá e fica. E o que acontece? Daniel, né, percebe que este ano se passou, o tempo se deu, 70 anos já tinham passado. Então vamos ler aqui o que está em Daniel, no capítulo 9, no versículos 2 e 3, que diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Percebe o que Daniel entendeu, descobriu, que eu quero que você compreenda hoje isso, que você entenda isso. É bastante complexo, é o Espírito Santo que vai trazer isso ao teu coração. Veja só, o tempo passou, o decreto estava dado, não foi automático, e não é automático, não é. Daniel viu que a palavra do profeta já era para ter se cumprido, então as coisas iam acontecer normalmente, então isso era já, passa os 70 anos, volta todo mundo, então aqui é como que se o rei mandasse todo mundo voltar, o rei da Babilônia, já deu 70, Deus falou comigo no meu coração, então volta todo mundo. Não, isso não aconteceu automático, isso não acontece automático.
Se existe um peso, existe um bloqueio, existe uma maldição, existe um tempo, existe um decreto contra a tua vida, ou contra a nação, ou contra a empresa, enfim, o que tiver de decreto, é como se um tribunal está montado e você precisa entrar com recurso. Né? Um recurso para isso. E o advogado faz isso diante do tribunal dos homens. Então você tem um direito de receber um dinheiro de um banco que ele tirou algo de você e o juiz deu o ganho de causa para você. Beleza, mas não é automático. Você agora tem que pedir que o juiz mande o banco pagar. Então, isso que acontece também no mundo espiritual. Aqui houve algo que Daniel percebeu que já havia decreto dado, cumprido. O que então precisava de fazer? Ele entrar no mundo espiritual. Então ele entrou agora com oração, com jejum, com pano de saco. Então o que você tem que fazer em muitos momentos? Você tem que entrar no mundo espiritual. Como? Com oração, com jejum, com ofertas. Muitas vezes a gente precisa de entender que há algo que precisa ser feito no material para alcançar o espiritual. Então Daniel, ele confessou o pecado do povo, confessou o pecado do rei, confessou o pecado do sacerdote. Ele veio e moveu diante do mundo espiritual e disse: eles pecaram, todos erraram. Então hoje eu me coloco no lugar deles para pedir perdão do que eu estou fazendo. Então nós precisamos de ter discernimento do que os nossos pais, nossos filhos, nossos governantes e todos os que moveram para que tudo aquilo acontecesse. Agora nós precisamos de ir diante de Deus ou diante do mundo espiritual e dizer: me perdoa todos eles não sabiam o que estavam fazendo, o decreto já foi pago, as contas já estão pagas, então eu peço agora que seja liberada a minha vida financeira, liberada a minha família, liberado o meu físico, liberado o meu mundo espiritual, liberado o meu país, liberado minha nação, liberado então, todo o tempo. Então as coisas não acontecem de forma natural. Então eu quero que você entenda que o cativeiro não vai abrir sozinho. As correntes não vão quebrar de repente por conta do tempo, mas você precisa de agir para que essas correntes se quebrem. Você precisa de operar no mundo espiritual para que ela seja desfeita. Então você precisa de orar, você precisa de jejuar, você precisa de fazer atos proféticos, você precisa de fazer ofertas, você precisa de confessar os pecados, não só seu, mas os pecados de todos os antepassados, ou de tudo aquilo. Então, mas como é que eu vou compreender tudo isso? Discernimento, meu querido, discernimento, entender, olhar para trás, ver onde foi que tudo aconteceu e dizer a Deus: olha, eu vi um erro sim. Há uma confissão aqui. Os nossos antepassados que nem estão aqui, mas precisamos que seja revogado, porque está pago. 70 anos já se deu. Então não temos mais por que permanecer neste lugar, permanecer no cativeiro, sendo que nós já pagamos a conta. O tempo já se deu. Foi-se cumprido o tempo de prisão. Então o que precisamos de entender é isso. Você precisa de olhar agora para tudo que está acontecendo à sua volta. Muitas vezes nós estamos aqui meio sonolento, distraído, com direitos a receber e não recebemos. Nós temos condições de ter uma vida melhor e não temos. Nós temos condições de ir além e não vamos. Então eu quero hoje alertar você para perceber, para olhar sua volta, olhar sua casa, olhar sua família, quais são os decretos que você está vivendo que não tem por que viver mais. As maldições que você não tem mais por que viver. Então eu quero ainda completar aqui com você o que está em Colossenses, aqui, que possa mostrar para você em que o Senhor Jesus ele veio para reforçar o que eu estou te dizendo, que ele diz aqui, e tendo, Colossenses 2, no versículo 14, diz assim: e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que costumava de ordenanças, ao qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-a na cruz.
Então, tendo cancelado o escrito de dívida que havia contra nós, as ordenanças contrárias que existia contra você, Jesus cancelou toda ela. Mas você precisa de confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, porque se você não confessar a morte somente de Jesus, o escrito de dívida que foi cancelado não é automático. Você tem que ter uma contrapartida. Você tem que agir no mundo espiritual. Você tem que ir lá e dizer: Satanás não tem mais domínio sobre a minha vida, porque todo o escrito de dívida está cancelado em Cristo Jesus. Isso é uma declaração que você precisa de fazer para a sua vida, para que a salvação possa alcançar você e a sua casa. Sem uma declaração, sem uma confissão, sem a confissão de Daniel, o povo não seria liberto. Sem a sua confissão, você não será liberto. Você precisa de confessar Jesus como Senhor Salvador da sua vida, para que a salvação alcance você, para que todo escrito de dívida e toda ordenança que te é prejudicial seja removida inteiramente, que está cravada na cruz. Compreende isso? Eu quero orar pela sua vida, para que o Espírito Santo continue a dizer, a falar, a ministrar no teu coração. E se você tem mais dúvida, eu quero chamar você a vir a conversar conosco. Estamos abertos aqui para possamos trocar mais ideias a respeito disso, desses pesos e dessas cadeias que o inimigo prende você, sua casa, seus negócios. Estamos aqui para orar e para ministrar a tua vida e teu coração. Quero orar. Meu Deus e Pai, quero colocar hoje teus filhos e filhas diante do Senhor e abençoado. Declarar poder, ó Deus, e graça, revelação, que tu possas mover no coração, na mente, Senhor, no sentimento desses teus filhos e filhas, para que eles entendam, Deus, tudo que o Senhor já fez por eles. Em nome de Jesus, eu os abençoo, Pai. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém, glória a Deus. E depois dessa palavra tão poderosa, eu tenho um convite muito especial a te fazer. Venha nos conhecer. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia, e se você é de Ituiutaba, nós temos uma igreja aí também na sua cidade. Todos os domingos às 10 horas da manhã nós estamos reunidos no Hotel Líder, e será uma alegria estar junto com você. E claro, se você quer ser um apoiador do nosso programa, basta encaminhar a sua oferta nesse Pix que está aparecendo aqui na nossa tela. Deus te abençoe, e nós temos um encontro marcado no nosso próximo programa. Até lá!